Contudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. He is not here. He has conquered the grave. He's alive. A paz do Senhor, igreja, satisfação nossa de estarmos mais uma vez aí junto com os irmãos, pelo menos através dessa mensagem, para pensarmos um pouco sobre a nossa caminhada, mas especialmente nesse domingo em que se comemora a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer uma palavra para os irmãos, uma reflexão sobre a nossa Páscoa de hoje e a verdadeira Páscoa que se precisa comemorar. Eu quero falar então no tema Vivendo uma verdadeira Páscoa. O texto que nós escolhemos está lá em Mateus, no capítulo 26, os versículos de 17 a 19. Ali temos o seguinte: Ora, no primeiro dia dos pães asmos, vieram os discípulos de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Respondeu Jesus: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. Meus irmãos, a Páscoa que nós hoje conhecemos, ela tem uma história. E é exatamente o capítulo 12 de Êxodo que nós temos a instituição da Páscoa feita pelo Senhor Jesus. Esse evento histórico assumiu um significado singular na vida espiritual da humanidade, na vida comercial também, porque hoje nós temos uma comemoração assim muito ampla da Páscoa. Entretanto, o seu conteúdo e o seu significado precisa e merece uma atenção bem maior, e a sua comemoração, tal como nós vemos hoje, essa comemoração deveria ir muito além do que uma mera troca de chocolates, de ovos de Páscoa e felicitações. Eu quero, portanto, nessa breve palavra nossa e nessa breve reflexão, chamar a atenção dos irmãos para dois importantes aspectos que precisam ser considerados, e nós não podemos nos furtarmos a esta obrigação, a esse dever de estarmos considerando aí. Porque quando se trata da Páscoa, é preciso que nós tenhamos em mente alguns aspectos espirituais de suma relevância. O primeiro aspecto que eu quero comentar com os irmãos aqui é que,
como povo de Deus, nós temos que entender e comemorar a Páscoa com uma atitude de gratidão, sempre reconhecendo o que Cristo Jesus, a nossa Páscoa, fez pela nossa eternidade, conforme lá que temos lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versos 7 e 8. A Páscoa, portanto, irmãos, como vem sendo comemorada em nossos dias, ela é profundamente diferente aí do seu sentido original, tanto no objetivo da Páscoa quanto no seu conteúdo. Na qualidade de discípulos de Jesus, nós temos que buscar uma melhor compreensão dessa realidade histórica. É de fundamental importância nós estarmos buscando uma melhor compreensão desse aspecto histórico de tamanha relevância para Deus, para o povo de Israel e para os discípulos de Jesus. Visto que, primeiro, a Páscoa ela foi uma conquista do nosso Cordeiro da Páscoa. Ela foi uma conquista do nosso Cordeiro da Páscoa e ela exerce uma influência vital no projeto de Deus para com a humanidade. Em outras palavras, nós precisamos ter uma compreensão histórica dessa realidade, porque a conquista que o nosso Cordeiro da Páscoa exerce aí na realização da Páscoa é uma influência vital no projeto de Deus para com a humanidade. A palavra Páscoa, ela vem do hebraico, aí da palavra hebraica Pesach, e significa passagem, e portanto se referem à passagem do anjo do Senhor sobre as terras egípcias, porque foi exatamente a passagem do anjo com juízo que promoveu total libertação de Israel daquela tirania de Faraó. Então, irmãos, para aquela realização da primeira Páscoa do Pessah, Deus, através de Moisés, ordenou ao povo 3 atitudes a cada uma das famílias de Israel. A primeira atitude foi separação de um cordeiro sem mácula, e essa separação deveria ser feita a partir do 10º dia do mês de Abib, que é uma mistura de abril, março e abril. Então, uma separação a partir do 10º dia até o 14º dia à tarde, quando então o cordeiro seria sacrificado. O sangue desse cordeiro precisaria ser passado nas ombreiras e na verga das portas das casas de Israel. E deveria ainda, cada família, com o seu cordeiro imolado ali, deveria cozinhar o cordeiro em brasas. E, finalmente, a Páscoa deveria ser comida com os pães asmos, ou seja, sem fermento, e com ervas amargas, que tinha mais ou menos era parecido com o gosto da jurubeba. E assim, irmãos, naquele dia, ou seja, no 14º dia do mês de Abib, à tardezinha, todas as famílias cumpriram a ordem de Deus, ou seja, os cordeiros foram sacrificados, o sangue dos cordeiros mortos foi passado nas ombreiras e nas vergas das portas dos filhos de Israel. Foi, portanto, com aquela Páscoa que Israel deixou o seu estado de escravidão no Egito e rumou para a terra chamada Terra da Promessa. Para Israel, a partir daquela passagem do anjo, aí, portanto, a Páscoa, aquela passagem teria um tremendo significado. O significado de libertação, de juízo e de esperança. Então, aquela Páscoa, com a passagem do anjo, teria esses significados: libertação, juízo e esperança.
Esse episódio de tamanha grandeza que ocorreu nos primórdios da história de Israel foi um autêntico protótipo do que aconteceria e de fato acontece com todos aqueles que recebem Cristo como o verdadeiro Cordeiro da Páscoa. Eles deixaram a escravidão do pecado, ou seja, os que já fizeram, ou então eles deixam a escravidão do pecado e começam a sua jornada para a Canaã celestial. Então, por isso que falamos que aquela Páscoa foi um verdadeiro protótipo daquilo que aconteceria com a pessoa de Jesus em relação a nós. Deus ordenou que este acontecimento, aquele acontecimento de julgamento do Egito e da libertação de Israel, se transformassem num marco para uma nova contagem de tempo para o povo de Israel. A gente vai encontrar isso em Êxodo, capítulo 12, verso 14, nos versos 24 e também no verso 42. Se prestarmos, portanto, atenção, veremos que as duas Páscoas, a que aconteceu lá com Moisés e a Páscoa que aconteceu com Jesus, as duas Páscoas, portanto, ordenadas por Deus, desencadearam as mais espetaculares mudanças aí no curso da história, no curso da vida das pessoas e uma vergonhosa derrota aos impérios de Faraó e de Satanás, respectivamente. Então, queridos, o que a gente conclui desse primeiro aspecto que deve ser realmente relevante para nós é que a Páscoa que nós comemoramos, portanto, a Páscoa como povo de Deus, nós temos que entendê-la com uma atitude, temos que entendê-la e vivê-la com uma atitude de gratidão, e também de reconhecimento do que Jesus Cristo, a nossa Páscoa, fez por nossa eternidade. O segundo aspecto que nós precisamos considerar é o seguinte: a gente precisa ter uma compreensão melhor sobre o sacrifício de Jesus como o Cordeiro da Páscoa, porque ele, sim, é a verdadeira Páscoa, que nos livra da tirania de Satanás e, ao mesmo tempo, nos encaminha para a terra prometida. Como isso se desdobra, irmãos? A comemoração da Páscoa ao tempo de Jesus era rigorosamente feita e, por essa razão, os seus discípulos, naquele ano em que Jesus fora sacrificado, fizeram todos os preparativos. A gente vai encontrar isso lá em Mateus capítulo 26, a gente vai encontrar, por exemplo, lá no versículo 17, os discípulos perguntando: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Jesus, por sua vez, já sabia exatamente tudo o que estava prestes a lhe acontecer. E em Lucas, no capítulo 9, verso 51, nós temos: completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E já em Mateus, capítulo 26, verso 2, ele diz assim: daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus, naquela semana em que ele sofreu o martírio, ele cumpriu todos os passos referentes aos preparativos do Cordeiro da Páscoa. Então ele cumpriu os preparativos do Cordeiro que deveria ser sacrificado na Páscoa. Primeiro, o Cordeiro tinha de ser apresentado e separado 4 dias antes. Está escrito lá em Mateus 21, 10, 11, que Jesus fez isso. O Cordeiro da Páscoa, assim como o Cordeiro do sacrifício, aí tinha de ser o Cordeiro sem mácula. E Jesus cumpriu esse requisito também. E, portanto, ele tornou-se o Cordeiro da Páscoa e, ao mesmo tempo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João, capítulo 1, verso 29. E assim, ele providenciou de uma vez por todas as remissões
dos pecados dos homens, ou seja, a completa remissão dos pecados de todo aquele que se apresentam a Deus com tal propósito de ser livre das suas chagas e também dos seus pecados, das suas iniquidades. Portanto, meus irmãos, já decorreram 1987 anos em que o Cordeiro da Páscoa, chamado Jesus Cristo, ele ressurgiu dentre os mortos e, com isto, a humanidade tem, desde aquela época, ou seja, há 1987 anos, a humanidade tem ao seu dispor a maior dádiva de Deus, o Cordeiro de Deus, que é a nossa Páscoa, mas é também o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Qual é a conclusão que a gente chega então, queridos? Para nós, a comemoração da Páscoa deve ser muito mais do que uma simples troca de chocolates ou de ovos de Páscoa ou de felicitações. A comemoração da Páscoa, pelo contrário, deve ser a expressão de alegria e de gratidão. A comemoração da Páscoa deve ser o propósito de uma contínua vigilância a fim de que todo o fermento de impureza e de incredulidade sejam banidos da nossa mente e também do nosso coração. Finalmente, também aí, referente à comemoração da Páscoa, a comemoração da Páscoa deve ser uma busca incansável de uma profunda comunhão com o Pai, com o Cordeiro da Páscoa chamado Jesus e também com o Espírito, a quem chamamos de nosso Consolador. Finalmente, irmãos, no que se refere à Páscoa, se quisermos comemorar, então comemoremos, primeiro, o fato de que Jesus se fez o Cordeiro da Páscoa. Em segundo lugar, comemoremos a certeza de que o seu sangue espiritualmente foi passado na porta da nossa vida e nos concedeu livramento eterno de uma condenação do inferno. Em terceiro e último lugar, se quisermos comemorar, então comemoremos o fato de que Jesus, o Cordeiro que se tornou a eterna Páscoa dos redimidos, ele sim é o único que eternamente nos hospeda na graça, nos hospeda na comunhão e nos hospeda no amor do Deus Altíssimo. E por isso mesmo, com muita propriedade, podemos chamá-lo de o Cordeiro, o bendito Cordeiro que nos trouxe a paz. Que Deus nos ajude a comemorar a Páscoa como realmente é o seu significado no original. Deus abençoe, irmãos. Meus irmãos, eu vos saúdo com a graça e a paz. Como é bom estar mais uma vez com os irmãos, com você juntamente com a sua família e na sua casa para adorarmos a Deus nessa noite. E eu quero te convidar a nesse momento a estar orando juntamente conosco e pedindo ao Senhor que Ele venha falar ao seu coração, que Ele possa derramar do Teu poder sobre as nossas vidas, que possamos compreender um pouco mais do Teu Evangelho nessa noite e possamos nos maravilharmos um pouco mais com a Sua palavra. Senhor, nós rendemos graças a Ti, nós glorificamos a Ti pela Tua bondade, pelo Teu grande amor, por esse momento que celebramos, por sabermos que o Senhor vive, o Senhor reina eternamente. Nós glorificamos a Ti porque o Senhor cada dia mais tem nos sustentado, porque sabemos que o Senhor sustenta cada um de nós, que
Que o Senhor venha, Senhor, derramar da Tua graça sobre as nossas vidas, derramar sobre o Teu poder sobre as nossas vidas, e que o nosso coração venha saltar de alegria diante da Tua presença, diante da Tua majestade. Que o Senhor abra os nossos corações, abra o nosso entendimento nessa noite, que possamos ouvir a Tua palavra e que possamos deleitarmos e termos alegria no Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Nessa noite, como meditação, eu quero que você comece a pensar nesse momento: o que é o Evangelho? Você sabe responder com clareza o que é o Evangelho? Se você fosse indagado por alguém na rua que conheça ou não conheça o Evangelho, você saberia responder: o Evangelho é isto. Nós estaremos meditando um pouco na palavra de Deus, no seu Evangelho, e saberemos um pouco mais do teu Evangelho. Mas eu começo nessa noite te indagando: você conhece o Evangelho? Nós teremos agora um período de louvor, que com essa meditação também você venha cantar nesse momento. Que você possa, juntamente com a sua família, nesse período de adoração ao Senhor, se desprender. Que você possa estar sentado aí onde que você está, adorar o Senhor nesse momento. Amém? Se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, e em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, e Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre. Adorado é, para sempre. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, e Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre. Adorado é, para sempre.
cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Uma professora ensinava numa sala de alunos de terceira série. E nessa aula que ela estava dando, os alunos tinham cerca de 10 anos de idade, cada um. Um dos seus alunos era um menino chamado Felipe. E Felipe tinha síndrome de Down. E apesar de aparecer feliz, Felipe mostrava cada vez mais a sua sensibilidade. Ele se sentia diferente dos outros alunos por conta da sua situação. E se você conhece alguma criança de 10 anos, você deve saber que às vezes elas podem ser um pouco insensíveis. E é justamente nessa idade também que a criança está querendo cada vez mais ser aceita pelos seus amigos. Infelizmente, Felipe, apesar dos esforços da professora, não foi aceito pelos outros meninos da sua idade. Mesmo assim, a professora fazia de tudo aquilo que era possível, tudo aquilo que estava ao alcance dela, para que Felipe se sentisse parte da turma de alunos. Felipe não escolheu ser diferente. Ele não queria ser diferente dos outros alunos, mas infelizmente ele era. E todos naquela sala sentiam isso. Essa professora foi bastante criativa. Um certo ano, durante a Páscoa, ela levou para sua aula 10 caixinhas de plástico vazias. Cada aluno iria receber uma dessas caixas e o objetivo era que eles fossem até o pátio ou até o jardim e procurassem alguma coisa, um símbolo de vida renovada, algo que representasse a Páscoa e colocasse dentro daquelas caixinhas para que depois ela pudesse abrir à vista de todos. E todos os alunos saíram correndo para achar algo para colocar dentro dessa caixinha. Em pouco tempo, todos voltaram e já depositaram suas caixinhas em cima de uma mesa. Daí a professora começou a abrir as caixinhas. Ela abriu e dentro de uma delas tinha uma flor. Ela abriu uma próxima
diante da admiração das crianças, e dentro de outra caixinha tinha uma borboleta. As meninas ficaram muito admiradas daquilo. Os meninos não disseram muita coisa, porque meninos não são assim, não é mesmo? A professora abriu uma terceira caixinha, e dentro dessa caixinha não tinha absolutamente nada. Ela estava vazia. Todos começaram a rir e todos começaram a gritar: isso não está certo, que coisa boba, alguém deve ter cometido algum erro. Foi quando a professora sentiu que alguém estava puxando a sua blusa. Ela olhou e viu que o Felipe estava ao seu lado, e ele disse: é meu. As crianças começaram a rir e a dizer: poxa, Felipe, você nunca faz nada certo, você sempre está por fora de tudo. Eu fiz certo, eu fiz, disse Felipe. É o túmulo está vazio. Toda a aula ficou em silêncio, ninguém disse nada, e você pode acreditar, ninguém nunca mais disse a Felipe que ele não poderia fazer parte da turma, ou que as coisas que ele faziam eram destoadas daquilo que as crianças costumavam fazer. Ninguém nunca mais disse que ele fazia coisas erradas. E de repente, Felipe foi aceito pela turma. Naquele mesmo ano, Felipe veio a falecer. Sua família sabia, por muito tempo, que ele não teria uma vida longa. E muitas coisas estavam erradas no corpo do pequeno Felipe. No final de julho, com uma infecção que qualquer um dos seus amigos da mesma idade conseguiria sobreviver tranquilamente, Felipe faleceu. O seu velório foi realizado na igreja que os seus pais frequentavam. No dia do seu velório, 9 crianças de 10 anos de idade foram para a frente da igreja e colocaram em cima de seu caixão caixinhas de plástico todas vazias. Como o menino Felipe, o nosso Senhor Jesus Cristo foi visto e tratado por todos que o conheceram como alguém diferente. Ele também não foi compreendido, ele também não foi entendido, ele também foi rejeitado, ele foi perseguido. Mas Jesus também deixou uma herança, algo vazio, o seu túmulo. E quando você aí na sua casa pensar sobre o seu próprio túmulo, com toda a sua finalidade, com todo o poder que ele tem sobre você, com toda a humilhação, lembre-se de uma coisa: um dia o seu túmulo também estará vazio, graças a Jesus. Você sabe o que é o Evangelho? Mas sou um cristão há tanto tempo, que diferença isso faz nessa altura do campeonato? Você pode pensar. Paulo, ele considerou importante essa definição a ponto de pontuá-la como antes de tudo, ou primeiramente. Muitas pessoas conhecem temas realmente importantes a respeito da palavra de Deus e na Bíblia, mas nunca se deram conta de que não conseguem definir o que significam as boas novas. Talvez nunca nem sequer pensaram a respeito de sua real importância e aplicação na sua própria vida. Mas então, no que se resumem as boas novas ou essa boa notícia da parte de Deus? Em primeiro lugar, Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme consta no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versos 3 e 4. Todos nós cometemos ofensas, injúrias, insultos e crimes contra Deus. Em Adão, toda a nossa raça caiu com ele na culpa, na ruína e na miséria eterna. Mas na cruz, Cristo, como sendo o segundo Adão, ele fez expiação pelos nossos pecados, pelos pecados que nós havíamos cometido contra Deus. Jesus foi o nosso substituto. Jesus absorveu em si mesmo a ira eterna do Pai. Jesus, ele
De fato, ele trouxe a consolação mediante essa propiciação por causa dos pecados que havíamos cometido em nossa moralidade para com Deus. Jesus, ele aplacou a ira de Deus. Jesus, ele satisfez a justiça divina. Jesus, ele foi feito propiciação por nossos delitos. A morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não foi somente tão decisiva quanto a morte pode ser, mas ela foi humilhante. Ele se identificou conosco totalmente, tanto pelo fato de sermos pecadores, quanto pelo fato de estarmos sofrendo, mas com uma exceção: Jesus nunca pecou. Em segundo lugar, é dito no mesmo texto que ele foi sepultado. Essa é uma confirmação de que fato morrera, uma ênfase de que os sofrimentos e a morte de Jesus foram totalmente reais, foram totalmente extremos e foram totalmente decisivos na história. Ainda existe muito do pensamento cético na face da terra, e são muitas as teorias mirabolantes que querem de alguma forma negar de que esse fato, a sua morte, foi realmente um acontecimento, um fato histórico. Eles dizem que Jesus nunca morreu, que na verdade Jesus sofreu um desmaio, ou ele deva ter perdido, quem sabe, a sua consciência. Mas, para nós refutarmos isso, eu quero convidar você a pensar sobre aquela maneira de tortura romana que é a crucificação. Não haveria nenhum tipo de crucificado que pudesse de fato escapar das mãos dos romanos pela fúria com que eram executados todos os tipos de tortura. E de fato, aquela era uma pena capital. Os homens que caminhavam para a crucificação estavam caminhando no corredor escuro da morte. Depois de matar Jesus, os seus inimigos fizeram questão de que todos soubessem que Jesus havia sido sepultado. Porque eles montaram uma guarda especial no sepulcro, eles selaram a pedra com o selo de Roma e também deixaram lá uma escolta, conforme consta nos relatos de Mateus capítulo 27 e verso 66. Mas em terceiro lugar, é dito também que Jesus não somente morreu pelos nossos pecados, que não somente foi sepultado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. Os judeus contavam qualquer parte do dia como um dia inteiro. Dessa forma, os 3 dias incluíam parte da sexta-feira, o sábado na sua totalidade e a manhã de domingo. A sua morte e a sua ressurreição são fatos comprovados por testemunhos válidos que nós podemos encontrar na palavra de Deus. Negar a ressurreição de Cristo, conforme o próprio Paulo discorre no texto de 1 Coríntios 15, é negar a própria fé. Se nós quisermos de alguma forma colocar um fim na ressurreição, nós estamos colocando um fim na fé cristã. 2 tipos de comprovação nós podemos extrair da morte e da ressurreição de Cristo, pois são oferecidos aqui nesse texto. A primeira delas é justamente o testemunho do Antigo Testamento. Todas as profecias veterotestamentárias que apontavam para esse fato que se consumaria de uma vez por todas no futuro, preditos por todos os homens de Deus que caminharam antes de Cristo por essa terra e anunciaram que o Messias viria e que os seus sofrimentos seriam reais. Tanto é que o próprio Paulo aqui descreve que essas coisas aconteceram segundo informam as Escrituras. Paulo certamente estava apontando para o Antigo Testamento. Mas em segundo lugar, o depoimento das testemunhas oculares também são fatos apontados aqui nesse texto. São 6 aparecimentos pós-ressurreição
que estão alistados aqui nesse texto. Os evangelhos ainda vão mencionar tantos outros. Mas o que acontece é que alguns querem dizer que Jesus não ressuscitou de fato. Eles querem afirmar que os evangelhos foram escritos numa época completamente diferente daquelas que os fatos estão narrados nos próprios textos. Eles dizem que os evangelhos foram escritos séculos depois. Mas a arqueologia, ela veio para nos provar que, de fato, esses textos são reais e que todos eles foram escritos dentro do primeiro século. Mas outras pessoas ainda dizem que o corpo de Jesus, na verdade, não ressuscitou, que, na verdade, ele foi roubado pelos romanos. E essa declaração é, no mínimo, sem sentido nenhum. Porque perceba, irmãos, que como é que os romanos se posicionariam diante da pregação fervorosa dos primeiros cristãos, anunciando que de fato Jesus ressuscitou, sendo que eles tinham ali a faca e o queijo na mão e poderiam provar a qualquer momento que o corpo de Jesus na verdade estava com eles? Não, essa declaração não parece ser nem um pouco razoável. Em primeiro lugar, isso geraria uma confusão muito grande nos povos e províncias que estavam sob a administração de Roma, e eles nunca quiseram isso. E em segundo lugar, eles poderiam desmentir os cristãos a qualquer momento, se de fato tivessem sido eles os raptores do corpo de Jesus. Mas se nós colocarmos então os líderes religiosos como supostos ladrões ou raptores do corpo de Jesus, isso também não faria sentido nenhum, porque os cristãos, os discípulos, estariam pregando fervorosamente, estariam afrontando então o entendimento religioso da época, que tanto quiseram combater os ensinos de Cristo. Mas se eles foram os raptores, mais do que depressa eles apresentariam uma prova concreta de que eles tinham a posse do corpo de Jesus, e então poderiam desmentir os discípulos a qualquer momento. Mas e se nós pensarmos numa hipótese um pouco mais elaborada? E se no caso fossem os discípulos os responsáveis por roubarem o corpo de Jesus, colocando em xeque então a ressurreição de Cristo? Não seriam eles os responsáveis por terem escondido o corpo de Jesus e então saírem dizendo que Jesus havia ressuscitado? Amados irmãos, aqueles que estavam guardando o sepulcro de Cristo não eram crianças, eram soldados romanos. Em contrapartida, ainda havia a questão da pedra, que estava ali guardando a porta do sepulcro e que pesava cerca de 2 toneladas, portanto não seria tão fácil assim removê-la. Nós ainda podemos pensar na hipótese de que quem eram essa meia dúzia de galileus que queriam afrontar o exército de Roma e fazer então adormecer os soldados, quem sabe com violência, para então raptarem o corpo de Cristo? Não, essa hipótese não faz sentido nenhum. Mas ainda nós temos uma outra hipótese. Há quem diga que os discípulos estavam na verdade alucinados. Eles estavam malucos, eles não estavam pensando bem a respeito das coisas, estavam completamente iludidos com o fato. Afinal de contas, foi um peso muito grande a morte do seu mestre. Eles estavam de luto e, portanto, imaginaram todas aquelas coisas e a ressurreição de fato não aconteceu. Como é que nós refutamos isso? Imagine que foram diversos os relatos de pessoas a quem Jesus apareceu pós-ressurreto. Como é que nós poderíamos pensar no fato de que mais de 500 pessoas, conforme consta no relato de Paulo em 1 Coríntios 15, foram testemunhas oculares desse fato? Será que todas essas 500 pessoas estavam alucinadas ao mesmo tempo? Não, isso não parece nem um pouco razoável. Não parece nem um pouco sensato nós pensarmos dessa forma. Mas se nós pensarmos então que os discípulos estavam na verdade mentindo, só nos resta então pensarmos nessa possibilidade. Se eles de fato estivessem mentindo e saíssem espalhando pelas ruas de Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, que Jesus Cristo ressuscitou,
Mas como é que uma mentira é combatida? Você já viu quando uma pessoa está mentindo e ela é colocada contra a parede? E quando são apresentados fatos, quando ela é confrontada com a verdade, os trejeitos apontam ou denunciam a sua mentira. Quem sabe ela começa a piscar diferente, a falar diferente, a suar naquele momento. Imagine que eles tinham muito a perder, a própria vida dos discípulos estava em xeque. Será que valeria a pena ir a cabo, ir à morte, por conta de uma mentira? Isso também não parece nem um pouco razoável. Esses homens tiveram toda a coragem de enfrentar tudo, enfrentar toda a oposição religiosa da época, enfrentar, quem sabe, os levantes de Roma, porque eles sabiam de uma coisa: a ressurreição de Cristo de fato era um fato verdadeiro, era um fato verídico. Esse fato de fato aconteceu conforme consta nos relatos, como a Bíblia nos descreve. Após a ressurreição, os discípulos tiveram uma coragem fora do comum. Essa coragem foi notória em paralelo com aquilo que eles experimentavam quando Jesus estava com eles. Frequentemente os discípulos estavam acovardados, eles eram frouxos no falar, eles não tinham muita segurança naquilo que diziam, mas agora, depois que Jesus ressuscitou, essa coragem é notória por todos. De fato, isso aconteceu, e os fatos que foram notórios das obras que os discípulos realizaram pós-ressurreição estão aí para contar a todos nós e a dizer que Jesus verdadeiramente vive. Como aconteceu, portanto, esse fato glorioso que é a ressurreição de Cristo? No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, uma mulher chamada Maria Madalena notou que o túmulo onde havia sido sepultado o seu mestre estava vazio. Ela percebe a presença de 2 anjos, e aquela pergunta que os anjos fazem a Maria é excepcional: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, Jesus ressuscitou. Em um ambiente como o ambiente judaico, onde o papel da mulher era de fato secundário, onde a palavra da mulher devia ser referendada ou pelo seu marido, ou pelo seu pai, usar uma mulher para a propagação de uma coisa tão extraordinária como a ressurreição poderia ser um tiro no pé. As pessoas poderiam justamente repelir e rejeitar de cara, a começar dos próprios discípulos. Mas, por razões que envolvem a graça de Deus, que envolvem o poder de Deus, essa mulher chorosa, à beira daquele sepulcro vazio, questiona em prantos: onde foi que colocaram o meu Senhor? Porém Jesus a chama pelo seu nome, e ele diz: Maria. Mais do que depressa, ela responde: Rabone, mestre, meu mestre. Jesus de fato está vivo, Jesus de fato ressuscitou. Mas é possível que depois de tudo isso que você ouviu, você ainda tenha um certo ceticismo, uma certa dúvida, porque você ainda queira, quem sabe, provas da existência física da ressurreição de Cristo, conforme fez Tomé, chamado Dídimo. E o relato de João capítulo 20, verso 25, Tomé diz: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Isso se dá porque crer em Jesus implica em certeza de que Ele vive. E você nesse momento pode até estar incrédulo, pode até estar cético, pode até estar duvidoso desse fato. Não é pelo fato de que Jesus não está presente ali juntamente com Tomé no momento em que ele fala aquilo, e eu digo presente fisicamente, que Jesus de fato não estava lá.
que Jesus realmente não estava lá. Perceba que Jesus aparece novamente aos discípulos e ele diz a Tomé o seguinte: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Meus irmãos, Jesus, ele tinha ouvido tudo aquilo que Tomé havia dito uma semana atrás. Porém, Jesus ainda faz essa declaração poderosa, trazendo a prova de que ele está presente, mesmo se ele não estiver lá fisicamente. Tomé, então, mais do que depressa, faz a declaração que você pode fazer aí na sua casa nesse momento. A declaração mais extraordinária que prova a divindade de Cristo. A declaração de que você o reconhece e o confessa como verdadeiramente o Cristo, o Messias, o ungido de Deus. Aquele que pode salvar a sua alma, aquele que pode mudar a sua vida. E você diga aí nesse momento: Senhor meu e Deus meu. Confesse hoje a Jesus Cristo ressurreto como Senhor e Salvador da sua alma. Creia nele e entregue-se a Ele, porque Ele vive. E Ele é o único que pode nesse momento afirmar: não temas. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que sou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Se a Páscoa disser qualquer coisa para nós, é que Jesus está conosco e estará conosco para sempre. As pirâmides do Egito são famosas porque abrigam ali os corpos mumificados dos antigos reis do Egito. A Catedral de Westminster, em Londres, também é famosa, é reverenciada, porque lá jazem os corpos ou os restos mortais da nobreza e de britânicos famosos. O mausoléu de Maomé é notável pelo caixão de pedra e os ossos que ali contém. O cemitério de Arlington, em Washington, nos Estados Unidos, ele é venerado como lugar de descanso de muitos americanos famosos. Mas o túmulo de Jesus, ele é famoso justamente pela causa oposta. Ele é famoso porque ele está vazio. Jesus está vivo. Jesus vive e reina. E porque Ele vive, nós podemos crer. Porque Ele vive, nós podemos nos alegrar. Porque Ele vive, nós podemos celebrar. Se não houvesse ressurreição, não haveria salvação. Pois um Salvador morto não pode salvar ninguém. Você crê que Jesus vive? Eu creio que Ele está vivo. E é por essa causa que eu prego e anuncio com ousadia, intrepidez e incansavelmente afirmo: o meu Senhor está tão vivo que eu falei com Ele nesse exato momento. Que Deus abençoe a sua vida. Curve a sua cabeça. Oremos. Ó Deus bendito, nos alegramos, Senhor, nesta hora, porque sabemos que a morte não foi capaz de detê-lo. O túmulo não foi capaz de pará-lo. A cruz não pôde o prender e o segurar. Nós o exaltamos, ó Deus, porque o Senhor derramou sobre o seu próprio Filho o cálice de sua ira, para que o teu povo pudesse ser justificado dos pecados, ofensas e delitos que haviam cometido contra ti. Ó Senhor, nós só temos motivo de gratidão, de rendermos-nos humildemente ao Senhor, de abaixarmos, Senhor, a nossa cabeça em sinal de humilhação, por tamanho sacrifício feito em nosso favor e em nosso lugar. A ressurreição de Cristo
é o amém de Deus para a famosa frase dita na cruz do Calvário: está consumado. E é por intermédio dessa ressurreição que nós também podemos olhar com esperança para frente e percebermos que todos nós, em breve, estaremos com o corpo ressurreto e transformado diante da sua presença. Pois num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a trombeta de Deus, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, então concretizar-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Senhor, a tua ressurreição foi a morte da morte, e hoje nós podemos crer, celebrar e regozijar, pois tu estás vivo e o Senhor reina para todo sempre. Amém. Meus irmãos, após essa palavra, em saber que Jesus vive, como está o seu coração nesse momento? Em saber que o nosso Redentor, o nosso Salvador, Ele vive e reina para sempre. O seu coração salta de alegria. Você muda o seu semblante em saber que Ele está vivo. Você é capaz nesse momento, voltando à reflexão da palavra do início, o que é o Evangelho? O Evangelho é Cristo. Você pôde ouvir nesse momento, nesse breve momento, a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, conhecê-lo um pouco mais, em saber que Ele ressuscitou. Essa é a nossa Páscoa. Ele está vivo. Que você nessa semana possa se regozijar, que você possa meditar nessa palavra, que você possa também estar compartilhando essa palavra com outras pessoas, com as pessoas do seu serviço, aqueles que não conhecem esse Evangelho, que você possa estar compartilhando também com a sua família, e que você possa cada vez mais meditar nas palavras de Jesus Cristo. Nós estaremos nessa quarta-feira também, a partir das 20h20, fazendo a nossa live do culto de ensino. Então eu quero te convidar mais uma vez, você que está acompanhando ou você que não está nos acompanhando ainda, toda quarta-feira no Facebook, na página da Igreja Batista Shalom, nós estaremos acompanhando mais uma sequência do Evangelho de Lucas, com o pastor Wesley. Então eu quero te encorajar a estar preparando esse momento, juntamente com a sua família, para ouvir um pouco mais do Evangelho de Jesus. Então aqui vai estar aparecendo a página da igreja, também a página do YouTube, que vamos estar transmitindo tanto as lives do culto de quarta-feira, como as pregações do culto de domingo. Então esteja compartilhando, esteja chamando outras pessoas para conhecer um pouco mais a palavra e sermos cada vez mais alimentados pela palavra de Deus. Amém? Que vocês tenham uma semana abençoada juntamente com a sua família, que você possa sentir o amor de Deus dia após dia, que você possa ver o agir dele em sua vida, mas que você possa ficar com essa mensagem e saber que o nosso Redentor, Ele vive e Ele reina. Amém? Senhor, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela Tua palavra, que a Tua palavra venha penetrar em nossos corações e que possamos deleitar em Ti. Que nessa semana nós possamos meditar e continuar meditando dia após dia em Tua palavra, que a Tua palavra venha estar alimentando a nossa alma e que possamos cada dia mais vencer o pecado, possamos cada dia mais sermos santificados pela Tua palavra, porque é ela que nos santifica. Que o Senhor possa nos sustentar mais uma vez nessa semana e que possamos, dessa maravilha que recebemos nessa noite, compartilharmos dessa boa nova com os nossos vizinhos, com as pessoas dos nossos trabalhos, com as nossas famílias, que possamos cada dia mais pregarmos o Teu Evangelho, anunciarmos a boa nova de Jesus Cristo. Nós pedimos a Tua proteção sobre as nossas famílias, sobre cada um de nós, e que possamos mais uma semana glorificar a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém.